É isso aí. E assim a gente se despede, mas na internet o Show da Vida continua. Sabe a enquete que a gente fez durante o programa para revelar o tema provável para a redação do Enem? Pois é, pode ser mobilidade urbana, hein? Será mesmo, hein? No nosso site, professores dão dicas importantes sobre o Enem. E lembra aquele blogueiro que transformou um russo numa celebridade na internet? Pois é, lá no nosso site ele também dá conselhos para se chegar à fama fácil na rede. E se você quiser zoar os amigos nessa reta final do Brasileirão, estão lá os cavalinhos para você criar o seu próprio meme. Pois é, então, boa noite para você. O Show da Vida chega ao fim. Uma ótima semana. Até domingo que vem, pessoal. Um abraço. Fantástico. Oferecimento O Boticário. Nova linha Cuide-se Bem. Faça isso por você. Daqui a pouco, você fica por dentro de todas as emoções do Grande Prêmio do México. Fórmula 1 na Globo. Emoção na pista. Boa noite. Terminou a expectativa para mais de 1.800.000 eleitores gaúchos. Os moradores de Porto Alegre, Caxias do Sul, Canoas e Santa Maria já sabem quem são os próximos prefeitos nos próximos 4 anos. Na capital, o atual governo não conseguiu se reeleger. Nelson Marquesan Júnior venceu a disputa com uma boa vantagem. Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, ganhou a eleição com 402.165 votos. Sebastião Melo, do PMDB, teve 262.601 votos. Votos brancos, 46.537. Nulos, 109.693. Mais de 277 mil eleitores não compareceram às sessões eleitorais em Porto Alegre. Nelson Marquesan Júnior acompanhou a apuração no comitê onde aconteceu a Festa da Vitória, na esquina das avenidas Ipiranga e Azenha. Centenas de eleitores e militantes do partido comemoraram a eleição do novo prefeito de Porto Alegre. Hoje, a nossa agonia de candidato chegou ao fim e a gente está numa transição. Não chegamos ainda na agonia de eleito, a gente está ainda por algumas horas na comemoração. E na assimilar essa grande responsabilidade. A sociedade gaúcha porto-alegrense quer a mudança. Todos nós estamos comprometidos em fazer diferente, independente de partidos, independente de pessoas, independente de vaidades. Porto Alegre está acima de problemas pessoais. Nós vamos conversar institucionalmente, eu vou repetir, com todos os partidos, com todas as instituições, de todos os níveis, poderes e órgãos que puderem ajudar a Porto Alegre fazer o que precisa ser feito para ajudar as pessoas. Terminou a eleição, eu desejo a eles sucesso na gestão, porque a cidade de Porto Alegre está acima da disputa eleitoral. Tá? Eu saio desse processo, voltando para a prefeitura em seguida, prefeito, para fazer aquilo que na democracia e na grandeza política é fazer uma transição de alto nível sob a tua liderança. A Rosane de Oliveira está aqui conosco. Boa noite, Rosane. Boa noite, Eloy. Qual é o grande desafio agora do novo prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior? É cumprir as promessas. Ele fez promessas que exigem dinheiro e a Prefeitura de Porto Alegre está quebrada. Há risco de atrasar o pagamento do funcionalismo ainda este ano ou no início do próximo ano, e ele fez promessas que são muito sérias, algumas principalmente na área de segurança e de saúde. Abrir postos de saúde até às 10 horas da noite, aumentar a segurança, aumentar a guarda municipal, tudo isso vai exigir dinheiro da Prefeitura, e dinheiro é exatamente o que a Prefeitura de Porto Alegre não tem e não tem perspectiva de aumentar nos próximos meses, Eloy. Ok, a Rosane volta em seguida. Caxias do Sul, o segundo maior colégio eleitoral do estado, teve segundo turno depois de 12 anos. Daniel Guerra, do PRB, venceu a eleição com 148.501 votos. Edson Nespolo, do PDT, recebeu 87.996 votos. Votos brancos, 8.305, nulos, 17.120. Mais de 31 mil eleitores deixaram de votar em Caxias do Sul.
Daniel Guerra participou de uma missa no fim da tarde e depois cumprimentou eleitores. Junto com militantes, participou de um abraço simbólico ao prédio da Prefeitura de Caxias do Sul. A palavra de gratidão a cada eleitor, a cada eleitora que acolheu esse projeto de cidade, esse projeto para as pessoas. E agora fica o conclame para que nós possamos unir todas as forças em torno da busca e da concretização das soluções para a nossa cidade de Caxias do Sul. E a gente tem que respeitar essa questão de Caxias querer mudar, pegou uma onda de Brasil e a gente está respeitosamente aceitando esse resultado, essa decisão, mas vamos fazer uma oposição consequente por Caxias, responsável, querendo sempre o melhor para a nossa cidade, para Caxias. Rosane, como é que se pode explicar esse resultado para Caxias do Sul? Esse é o resultado mais difícil de explicar, Eloy. Porque Daniel Guerra, lá no início da campanha, ele era a zebra, mas entrou nesse sentimento de mudança, ganhou com esse sentimento de mudança que varreu o país de norte a sul e que, de certa forma, também explica a vitória de Nelson Marquesan aqui em Porto Alegre, e acabou superando o PT no primeiro turno, deixou o PT fora do segundo turno e acabou se produzindo em Caxias um fenômeno inacreditável. Edson Nespolo fez menos votos no segundo turno do que no primeiro. Contou também nesse resultado negativo para Nespolo a péssima avaliação do governador José Ivo Sartori. A campanha em Caxias foi a única em que Sartori se envolveu pessoalmente, gravou para o candidato e acabou tendo esse resultado que é devastador para o PMDB e para o PDT. A campanha eleitoral em Canoas, na região metropolitana da capital, foi uma das mais acaloradas do estado. E a atual vice-prefeita sofreu derrota nas urnas. Luiz Carlos Busato, do PTB, se elegeu com 84.387 votos. Bete Colombo, do PRB, recebeu 80.263 votos. Votos brancos, 11.309, nulos, 21.329. As abstenções passaram de 50 mil. Luiz Carlos Busato comemorou o resultado da eleição numa festa em frente ao comitê de campanha. Com o caminhão de som estragou, ele fez o discurso da vitória em cima de um teto de um ônibus. Eu fiquei surpreso e ao mesmo tempo contente, porque a gente não esperava uma virada tão significativa. Agradecer à população de Canoas a confiança mais uma vez, agradecer o discernimento que eles tiveram de saber o que separar o joio do trigo. Hoje nós separamos o joio do trigo, então eles souberam fazer isso, eu tenho que agradecer a população, eles entenderam o nosso projeto. Agora inverte-se os papéis, vamos lá, vamos fiscalizar, a minha bancada vai e a bancada dos nossos partidos parceiros vão fazer o papel que o povo decidiu, ser fiscalizador. Dá para se dizer que teve uma virada em Canoas. Como é que se explica essa virada, Rosane? Olha, Eloy, o Busato, mais do que ele ganhar, foi a Bete quem perdeu lá em Canoas. Porque a Bete era a favorita, ela tinha o apoio do prefeito Jairo Jorge, que tem uma boa avaliação lá em Canoas, mas acabou perdendo a eleição lá no primeiro turno ainda. Foi no momento em que apareceu aquele dinheiro até hoje mal explicado, com um tesoureiro da campanha, mais de R$500 mil de origem não identificada. Isso foi devastador para a campanha de Bete Colombo. Ela acabou perdendo o apoio da população, foi para o segundo turno, quando esperava vencer no primeiro, e agora perde para Luiz Carlos Busato. Pela primeira vez na história, Santa Maria teve segundo turno nas eleições municipais. E a disputa foi a mais acirrada e emocionante deste domingo. Houve diferença de apenas 226 votos entre os dois candidatos. Jorge Possobon, do PSDB, se elegeu com 73.003 votos. Valdeci de Oliveira, do PT, teve 72.777 votos. Votos brancos, 5.470, nulos, 6.731. Mais de 45 mil pessoas não compareceram às urnas lá em Santa Maria. Jorge Possobon acompanhou a apuração dos votos em casa com os familiares e depois participou de uma carreata pelas ruas de Santa Maria. Nós já temos um estudo completo da alteração que nós vamos fazer no orçamento para começar dia 1º de janeiro governar com o nosso orçamento. Desde o primeiro dia eu falei que essa eleição tinha que ser pautada num único nome, que era responsabilidade. Se o senhor pudesse resumir em uma palavra essa eleição? Gratidão. Gratidão por Santa Maria. A gente respeita, logicamente, o voto popular, a democracia,
O que eu quero dizer é que eu caí com dignidade, fiz uma campanha limpa, uma campanha honesta, uma campanha que me dá o prazer de ter conseguido 70 e tantos mil votos em Santa Maria. A diferença é mínima, por detalhes. Rosane, por que uma disputa tão apertada lá em Santa Maria? Santa Maria teve segundo turno pela primeira vez, porque agora tem mais de 200 mil eleitores. E os dois candidatos fizeram uma campanha parecida, uma campanha respeitosa, até foi as campanhas mais respeitosas deste segundo turno. Tem um passado semelhante, os dois são deputados estaduais, se respeitam na Assembleia Legislativa, e o eleitor de Santa Maria ficou dividido mesmo. O prefeito César Schirmer, que deixou a prefeitura, tinha como seu candidato o candidato do PSB, que não foi para o segundo turno, e os votos dele, até por ser oriundo do PT, acabaram se dividindo. E deu esse resultado que foi, sem dúvida, um dos mais impressionantes do Brasil, pela pequena diferença entre o candidato vencedor e o candidato que ficou em segundo lugar. Ok, Rosane, muito obrigado. Nós encerramos por aqui a cobertura do segundo turno das eleições municipais. Outras informações no Bom Dia Rio Grande, às 6 horas da manhã. Uma boa noite a todos. Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos.